Estamos aqui novamente. Queria agradecer você que está nos visitando, você que está pela segunda, terceira, ou você que já faz parte desta família. O meu desejo é que você se sinta bem em nosso meio, que você possa estar participando desta comunidade, desta igreja, e que você se sinta bem neste lugar. O meu desejo é que você deixe a palavra de Deus falar ao teu coração, que você deixe a palavra de Deus adentrar na sua vida, transformando e mudando, porque nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, é o nosso desejo esta manhã, é o nosso pedido. Como os irmãos sabem, nesse mês de abril nós estamos com a temática sobre a oração do Pai Nosso. Nós estamos conversando e refletindo um pouco sobre os dizeres do Pai Nosso. Uma oração que é muito utilizada, nós oramos constantemente, falamos, proferimos essas palavras que está lá no Pai Nosso, e muitas vezes nós não temos a dimensão e a profundidade que essas palavras têm em nossas vidas. No primeiro domingo, o reverendo Áureo falou na primeira parte do Pai Nosso. Domingo passado, o licenciado Augusto falou uma outra parte, e hoje eu quero me ater em outra parte, outra porção desta oração que é muito significativa para nós, foi significativa para a igreja primitiva, para os discípulos, e nós como discípulos de Jesus, nós devemos conhecer a quem nós seguimos, devemos conhecer as palavras daquele a qual nós adoramos, a qual nós o seguimos. Eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus 6. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, no versículo 12. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 12. É um texto todos nós conhecemos, de cor, falamos, proferimos. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí, eu queria pedir que, paralelo a esse texto, eu queria ler o texto de Lucas, no capítulo 15. Lucas capítulo 15, no verso 11 a 24. Esse texto é a parábola do filho pródigo, um texto também muito conhecido dos irmãos. Eu queria que você marcasse os dois textos na sua Bíblia, a qual nós vamos meditar esta manhã. Lucas no capítulo 15, no versículo 11 a 24. A palavra do filho pródigo diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai,
pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Marque esses dois textos na sua Bíblia. Alguns teólogos, historiadores, explicam que a parábola do filho pródigo seria uma explicação do Pai Nosso, seria a prática do Pai Nosso. Eu gostaria de utilizar esse texto para simplificar o que eu irei meditar esta manhã com vocês. E no texto de Mateus, no capítulo 6, eu quero me ater no versículo 12. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu quero meditar nesta frase, nesta petição que Jesus cita aos seus discípulos, a qual nós falamos, oramos e muitas vezes não temos a dimensão, o que essas palavras representam para nós, para nossas vidas, para Deus, para o seu irmão, para a igreja. E a primeira coisa que nós aprendemos quando estamos orando e dizendo: Pai, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando nós estamos orando assim, nós estamos experimentando o perdão generoso de Deus. Quando você está orando: Pai, perdoa minha dívida, assim como eu perdoo os meus devedores. Você está experimentando o poder generoso de Deus. Jesus, como judeu por excelência, Jesus conhecia toda a tradição. Jesus conhecia todas as leis. E muitos historiadores trabalham dizendo que Jesus está se remetendo ao ano do jubileu. O ano do jubileu para os judeus, lá em Levíticos, no capítulo 25, abra sua Bíblia lá. Levíticos, capítulo 25. Nós vamos entender um pouco o que é o ano do jubileu. Levítico, no capítulo 25, no verso 11 a 13. Se você quiser saber mais sobre o ano do jubileu, eu convido que você leia todo o capítulo 25. Estará explicando o que seria o ano do jubileu. Mas eu quero me ater no verso 11 e 13 do capítulo 25. Que diz assim: o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colheis as uvas das vinhas, não podarás, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou ao comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número de anos desse jubileu, comprarás o teu próximo, e segundo o número dos anos dos meses, ele venderá a ti. Só até aí. Eu não quero mais ler esse texto, é um texto longo. Eu queria que você lesse na sua casa. Mas o ano do jubileu significava o que para os judeus? Faz de conta que você me vende uma propriedade. E essa propriedade fazia parte dos seus avós, passou para os seus pais e hoje está com você. Mas em um determinado tempo, acontece que você fica pobre. Você precisa vender essa propriedade para sobreviver. E você vende para alguém que tem mais condições, mais posses. E o que o texto diz? Passados 50 anos, se você não tem condições, ou não teve durante esse tempo, de comprar novamente esse terreno ou essa propriedade, de retomar para você,
quando der 50 anos, você poderá ir até o comprador, ou então algum descendente, caso você já tenha falecido, com uma carta escrita, e você chega para o comprador e fala: ó, essa propriedade há 50 anos era do meu avô, era minha, e hoje eu estou retomando. E o comprador deveria devolver a propriedade a essa pessoa. Era uma lei. E o que isso significa para nós? E o que Jesus quer dizer com isso? Porque Jesus, ele se remete a esse passado de Levíticos. Isso significa liberdade. Simplesmente isso, liberdade. Quando nós lemos Provérbios 22:7, diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Para um judeu, ter a propriedade dos seus antepassados era muito valioso, e perder essa propriedade por causa da pobreza era muito triste. E Deus então utiliza isso para que esses judeus resgatassem isso, resgatassem a propriedade. Então, quando nós lemos esse trecho, nós percebemos que neste momento Deus coloca todos em forma de igualdade. Aqueles que estavam pobres, eles se igualam. Aquele que estava miserável, eles se igualam. Não existe mais um rico ou um pobre. Os pobres, eles se levantam novamente. Isso é amor. Isso é amor de Deus. E Jesus está remetendo a esse momento, mostrando o perdão generoso de Deus. No ano do jubileu, a dívida acaba, onde ninguém é escravo de ninguém mais. Todos somos nivelados por igual. Já não somos mais escravos de ninguém. Somos livres. E aí, quando eu olho o texto do filho pródigo, eu vejo isso. Eu vejo o pai fazendo isso com o filho. Eu vejo o pai dando liberdade ao seu filho. No verso 21 e 22 diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pode-lhe um anel, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai aqui, nessa parábola do filho pródigo, está fazendo exatamente o que Jesus disse. Está fazendo exatamente o que nós estamos pedindo para Deus, e o que Deus faria com nós, o que Deus faz com nós. Deus está nos mostrando o perdão generoso, e assim como o pai, quando vê aquele filho correndo, aquele filho provavelmente ele estaria sujo e maus trapos, vendo o filho dele, o pai abraça-o, o pai põe um anel no teu dedo, o pai faz uma grande festa, o pai liberta o filho dessa preocupação, que se você ler um pouco antes na parábola mesmo, o filho comenta: os meus trabalhadores não passam fome na casa do meu pai, e eu estou aqui, eu pequei contra ele. Imagina a preocupação desse filho, o arrependimento que ele estava no coração. Isso, de certa maneira, está prendendo ele, está agarrando ele de uma forma que ele chega para o pai e fala: pai, eu não mereço ser chamado de filho, eu não mereço ser chamado de filho. Mas o pai vem e abraça-o, o pai vem dar uma grande festa, o pai vem e dá um anel para ele. E assim Deus é com nós. Quando oramos essa oração: perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Já não é mais daqui a 50 anos que você vai ser perdoado a sua dívida, mas não, aqui quando você está orando, você está pedindo libertação, um perdão generoso. Nessa oração Jesus diz: você não precisa mais esperar 50 anos. Toda vez que você orar ao Pai, você tem esse perdão.
Se você orar 10 vezes no dia, os 10 vezes Deus vai te perdoar. Você não precisa mais esperar 50 anos para ser perdoado de alguma coisa. Aqui no caso, em Levíticos, da dívida financeira realmente. Mas aqui, quando relacionamos a Deus, é a dívida do pecado. A dívida com Deus, a qual nós não podemos pagar. E é somente o perdão generoso de Deus que nos traz de volta. Somente o perdão generoso de Deus que nos dá a vida. E interessante é que, assim como Deus, o pai da parábola do filho pródigo, ele não pergunta: o que aconteceu com você, filho? Onde você estava? Por que você fez isso comigo? Cadê o dinheiro que eu te dei? Ele não pergunta. Você não lê aí na parábola o pai perguntando, questionando o filho, mas sim você vê um pai amoroso, um pai dando um perdão generoso. E o perdão generoso é aquele perdão espontâneo, aquele perdão que deixa para trás, que deixa o passado, aquele perdão que não se preocupa com o que passou. Aqui começa uma nova etapa, é um divisor de águas na vida do cristão. Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, perdoe nossas dívidas, nós estamos experimentando o perdão generoso de Deus. Em segundo lugar, quando oramos, nós estamos deixando a soberba e a presunção de lado e vamos procurar o Pai. Muitas vezes, não sei se você já passou por isso, nós achamos que o nosso perdão é tão grande, é tão ruim, que Deus não é capaz de perdoar. Eu não vou nem me orar, eu não vou nem gastar meu tempo ajoelhando, porque Deus não vai ouvir minha oração. Imagine, esse perdão é horrível, esse perdão é horripilante, esse perdão, eu não mereço o perdão. Quantas vezes nós já fizemos isso com Deus? Nós medimos o nosso pecado, um pecado grande, um pecado pequeno, um pecado médio. Se esse pecado é médio, Deus vai perdoar. Esse é pequenininho, esse daí talvez nem precise pedir perdão. Esse é grande, esse acho que nem vou chegar diante de Deus, porque não vai perdoar. E às vezes nós fazemos isso. Nós achamos, nós queremos colocar no pensamento de Deus o que Ele deve e não deve fazer. Hebreus 8, no verso 10 a 13 diz: e eu serei o seu Deus. Aliás, porque esta é a aliança que firmarei com a causa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração o escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Hebreus 8, 10 a 13. E eu comparo esse pensamento humano de que Deus não pode perdoar o meu pecado por ser muito grande ou um pecado horrível. Eu comparo isso quando Jesus diz em Mateus 9,12: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O que acontece quando você está doente? Você vai até onde? Até o médico. E principalmente quando você está muito doente. Alguns, no meu caso, quando eu estou um pouquinho doente, eu não vou em casa mesmo, tomo um remedinho e ali fico. Mas quando está muito grave a situação, aí eu vou no médico. E com Deus também é assim. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo: o médico dos médicos sou eu. O médico dos médicos sou eu. E quanto mais grave o seu pecado, aí sim você deve estar na presença de Deus. Você deve deixar de lado: eu acho que Deus não vai me perdoar. Não. Deus é o Pai. É o seu Pai, o que te criou, o que te fez, o que me fez.
E muitos de nós, quando temos esse pensamento, nós vamos procurar o perdão em outros lugares. Vamos procurar o perdão em outras coisas. Alguns procuram em símbolos, alguns vão diante de símbolos e pedem perdão. Alguns vão diante santos e pedem perdão. Alguns vão em confessionários e pedem perdão. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos coragem de falar para Deus o que realmente nós fizemos. E quando nós oramos essa oração, nós entendemos que Deus está prestes, está pronto para nos perdoar. E quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu vejo o pai fazendo isso com o filho também. O filho pródigo, ele não procurou um outro irmão, ou um parente, ou um tio, ou um primo para falar do que ele tinha feito. Mas ele foi direto ao pai. Quando ele caiu em si do seu pecado, quando ele caiu em si do que ele tinha feito, ele vai a quem? Até o seu pai, diretamente ao pai. Ele não passa pelo irmão, ele não vai procurar um padrinho, ou um tio, alguém. Ele vai direto ao pai, porque ele sabia que o pai poderia te perdoar. E o assunto era com o pai. Não tinha nenhum intermédio, não necessitaria disso, de algum intermédio, mas sim diretamente ao pai. E assim Deus também faz conosco, assim Deus também trabalha em nosso coração desta maneira. Nós devemos deixar de lado essa soberba de achar que Deus não pode nos perdoar. Quando você está orando a oração do Pai Nosso, você está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Que nós possamos viver e entender que assim como o pai da parábola do filho pródigo, Deus está de braços abertos, esperando para uma grande festa. Em terceiro lugar, nós, quando estamos orando a oração do Pai Nosso, nós antecipamos o reino de Deus. Quando você ora a oração do Pai Nosso, você percebe que no começo diz: Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito o quê? A sua vontade. Em seguida, quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, nós estamos antecipando aquilo que pedimos anteriormente. Nós estamos, de certa maneira, dizendo: cumpra aqui, ó Pai, cumpre agora o teu reino. Santifica o teu nome agora na minha vida. E quando nós pedimos, através da oração, que quando perdoados, que seja feito a vontade de Deus, assim na terra como nos céus, nós dizemos: Pai, que a sua vontade seja feita. Que a sua vontade seja feita. Nos perdoe. Nós estamos dizendo que, Pai, que a tua vontade seja feita. E quando nós pedimos para que, assim como nós perdoamos nossos devedores, nós estamos o quê? Santificando o nome de Deus em nossas vidas. Santificando o nome de Deus nas nossas atitudes. E o discípulo, ele santifica o nome de Deus em todos os momentos da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, em todo instante. No emprego, lá na empresa, na faculdade, no colégio, no condomínio. Nós santificamos o nome de Deus. E a parábola do filho pródigo, nós vemos também esse reconhecimento do filho em relação à posição que o pai exercia na vida dele, quando ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele está reconhecendo essa paternidade que perdoa, essa paternidade que vai abraçá-lo. E ele reconhece o poder que o pai tinha. Os seus trabalhadores, homens, trabalhavam para esse senhor. E o filho está reconhecendo que o pai, de certa maneira, tinha realmente um poder. E esse poder poderia sim, abençoá-lo e perdoar. Nós vemos um Deus que está diante de nós, querendo que nós santifiquemos o teu nome em nossas vidas, querendo fazer a tua vontade
E a vontade de Deus é nos perdoar. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, quando dizemos, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, em último lugar, nós estamos assumindo um compromisso com o Pai. Ariovaldo Ramos diz que esse versículo, o espírito desse trecho do Pai Nosso, diz assim: só nos perdoe se nós perdoamos os nossos devedores. Esse é o espírito desse trecho. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando lemos Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes os homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, quando eu entendo a cruz, quando eu entendo aquela morte de Jesus, quando eu entendo que este homem veio ao mundo, viveu, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou, nós criamos um novo parâmetro. Um parâmetro ligado à misericórdia e à graça. Não mais um parâmetro no sentido de punição, de justiça. Por quê? Porque assim como Deus nos perdoou por intermédio de Jesus Cristo, assim nós, entendendo isso, nós também vamos pôr em prática em nossas vidas. Então a justiça cabe quem? A Deus, ao Pai. Nós não mais se atemos a essas coisas, mas nós usamos como parâmetro a graça e a misericórdia que nos alcançou. E esse compromisso que assumimos com o Pai, quando oramos, nós estamos percebendo que o nosso maior chamado é perdoar. Nosso maior chamado é o discípulo que segue o seu mestre perdoa. O discípulo que segue o seu mestre faz exatamente o que o mestre fez. E o que Jesus faz? Perdoa. Ele perdoa. Onde há perdão, amor e comunhão, o discipulado, o companheirismo, aí há realmente uma verdadeira igreja. E é neste espírito Jesus diz que estaria ali no meio. Quando os discípulos de Cristo, que somos nós, eu e você, entendemos esta graça de Jesus e colocamos em prática em nosso meio, em nosso dia a dia, na nossa comunidade, nós experimentamos companheirismo, experimentamos o amor, experimentamos a comunhão. E Jesus diz que ali Ele estaria no meio. Jesus está nesse meio, Jesus está habitando ali. E na parábola do filho pródigo, o filho assume diante do seu pai o seu erro e assume o compromisso que estava a seu alcance naquele momento. O único compromisso que o filho pródigo poderia falar para o seu pai é: trata-me como um dos teus trabalhadores. Somente isso. Somente isso. O compromisso diante de tudo que ele passou, diante de tudo que o filho pródigo passou, o único compromisso que ele poderia assumir com o pai era esse: trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas assim como Deus, o nosso Pai, o pai da parábola do filho pródigo, ele não trata aquele menino, ou aquele homem, ou aquele jovem, como um trabalhador, mas sim como seu filho que reviveu, como seu filho que está presente ali, como seu filho que se arrependeu. E assim Deus faz comigo e com você. E eu encerro mostrando a importância que é quando proferimos essas palavras. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Quando proferimos essa palavra, ou recitamos toda a oração do Pai Nosso, sempre lembre-se do Pai
lá da parábola do filho pródigo. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Ele está com o anel para renovar a cada instante a aliança que Ele tem comigo e com você. A aliança de pai com filho. Não se preocupe, Deus está de braços abertos esperando para uma grande festa. Uma grande festa. E assim, nós entendemos e fechamos com Apocalipse 1:5, que diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então nós assumimos alguns compromissos com Deus. Nós experimentamos o perdão generoso de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor pode todas as coisas. Quando oramos, nós estamos antecipando o reino de Deus. E quando nós oramos, nós estamos assumindo um compromisso com o Pai. Você tem levado diante de Deus os seus pecados? Como é que está a sua vida de oração com o Pai? Você como discípulo, como cristão, como está a sua vida de oração? Você tem se chegado diante de Deus? Pai, hoje foi difícil. Hoje eu não me segurei, não tive controle, acabei fazendo isso. Talvez existem pecados dentro de você que você nunca teve coragem de falar para Deus. E meu desafio é você olhar para Deus como um pai. Um pai que te ama, um pai que quer te abraçar, um pai que está disposto a dizer: filho, tem uma grande festa para você. Fica de pé, eu quero orar com você, por favor. Eu queria que você curvasse sua cabeça e falasse com Deus um pouco nesse momento, falando para Deus todos os seus perdão, todos os seus pecados, todo o seu pecado, tudo aquilo que talvez você ainda não colocou diante de Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos que o Senhor é um Pai generoso, que o Senhor é um Pai de misericórdia, que o Senhor é um Pai que nos perdoa, é um Pai que entregou o Teu próprio Filho em favor a nós, em amor a nós. E muitas vezes nós se esquecemos disso, ó Pai, e achamos que muitos dos nossos pecados não podem ser perdoados. Mas nós vimos na Tua palavra, na parábola do filho pródigo, na oração do Pai Nosso, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor está disposto a nos perdoar. Ô Senhor, perdoa-nos por nós acharmos isso do Senhor. Nós queremos experimentar esse perdão generoso do Senhor. Esse perdão, ó Pai, que nos liberta. Esse perdão, ó Pai, que nos dá vida novamente. Esse perdão, ó Pai, que coloca um ponto final e um novo começo. Esse perdão, ó Deus, que nos coloca de pé novamente. Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, o Teu querido Filho, o nosso Senhor e Salvador. Porque é nele, é somente nele, que nós temos esse perdão. Às vezes nós vamos em vários lugares, procuramos tantas coisas, tantos símbolos para confessar nossos pecados, mas sabemos que o único que pode perdoar é o Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos discípulos do Senhor, discípulos que realmente vivem aquilo que o Senhor viveu, e que nós possamos entender um dos maiores chamados que temos, que é perdoar, que é perdoar, que é perdoar. Muito obrigado, Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém.